David Souza, em um terno impecavelmente alinhado, passava por entre as mesas elegantemente dispostas de seu restaurante, cumprimentando os clientes com um sorriso forçado. O estabelecimento, um emblema de sucesso no coração da cidade, enfrentava agora um problema que ameaçava sua reputação. Pequenas quantias de dinheiro começavam a desaparecer regularmente do caixa. Com os murmúrios e suspeitas crescendo, a atenção de David se voltava para uma possibilidade perturbadora. Mariana, sua funcionária há vários anos, sempre fora um modelo de discrição e eficiência. No entanto, não havia como ignorar os indícios que começavam a apontar em sua direção. Antes de tomar qualquer medida drástica, David sabia que precisava de uma conversa franca e direta. Ele convocou Mariana ao seu escritório ao final do expediente, decidido a esclarecer as dúvidas que pesavam sobre ela. O escritório de David era um refúgio pessoal dentro do restaurante, com paredes adornadas por fotografias que contavam a história de sua vida, momentos de triunfos gastronômicos, visitas de celebridades e, mais significativamente, várias imagens de Manuela, sua noiva que desaparecera misteriosamente mais de uma década atrás. Quando Mariana entrou, a porta se fechou com um clique suave atrás dela. Ela parecia nervosa, as mãos crispadas na frente do avental ainda manchado pela labuta do dia. "Mariana, obrigado por vir. Por favor, sente-se", disse David, indicando a cadeira à frente de sua mesa. A jovem obedecia, os olhos baixos. "David, se é sobre o dinheiro desaparecido, eu juro que não sei de nada", ela começou, a voz trêmula. "Eu preciso entender o que está acontecendo", David falou calmamente, tentando não parecer acusatório. "Você sabe que tenho notado irregularidades nos fechamentos do caixa, e infelizmente tudo parece apontar para você." Mariana levantou os olhos, o medo evidente em seu rosto. "Eu nunca faria algo assim, David. Você sabe, eu respeito muito tudo que você construiu aqui. Eu quero acreditar em você, Mariana. Realmente quero", David interrompeu, sua expressão suavizando um pouco. "Mas preciso que você seja completamente honesta comigo. Há algo que você esteja escondendo? Algo que precise me dizer?" Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Enquanto Mariana buscava palavras, uma pequena fotografia deslizou de sua bolsa e caiu silenciosamente no chão. David, percebendo o movimento, inclinou-se para pegá-la. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, mas inconfundivelmente uma imagem de Manuela sorrindo para a câmera, num momento de felicidade pura e simples. "Mariana, de onde você tirou isso?", perguntou David, a voz carregada de um misto de surpresa e confusão, enquanto segurava a fotografia à altura dos olhos, estudando cada detalhe da imagem. No silêncio carregado do escritório, a fotografia deslizou da bolsa de Mariana, caindo com um leve sussurro sobre o tapete espesso. Era uma imagem amarelada pelo tempo, mostrando Manuela em um dia ensolarado, seu sorriso radiante capturado para sempre naquele pedaço de papel. David, segurando a fotografia com mãos trêmulas, sentiu uma onda de emoções conflitantes invadir seu peito. "Mariana, como você tem isso?" A pergunta de David cortou o ar, pesada de espanto e desespero. Mariana olhou para a foto e depois para David, sua expressão misturando medo e hesitação. Eu sempre tive essa foto comigo", ela começou, sua voz um fio de vulnerabilidade. "Ela pertencia à minha mãe." David franzia a testa, a confusão dando lugar a uma crescente curiosidade. "Sua mãe?", ele ecoou, incerto de como a fotografia de Manuela poderia ter acabado com Mariana. Ele observava a jovem à sua frente, tentando encontrar semelhanças que nunca havia considerado antes. "Sim, minha mãe." "Manuela", Mariana revelou com hesitação, como se cada palavra fosse um peso. "Eu sou Mariana Souza. Manuela era minha mãe. Ela me deixou esta foto antes de desaparecer." David sentou-se abruptamente, a revelação o atingindo como uma tempestade. "Você é minha filha." A ideia parecia absurda e, no entanto, as peças começavam a se encaixar de uma maneira que ele não podia ignorar. "Eu não tinha certeza até hoje", Mariana confessou, seus olhos buscando os dele, implorando por compreensão. "Eu vim trabalhar aqui na esperança de descobrir algo sobre ela, sobre você, sobre tudo o que aconteceu." David passou as mãos pelo cabelo, tentando assimilar as implicações do que Mariana dizia. A dor antiga pelo desaparecimento de Manuela se misturava agora com a surpresa dessa conexão inesperada. Ele olhou novamente para a foto, depois para Mariana, vendo-a realmente pela primeira vez não apenas como uma funcionária, mas como uma possível ligação com a mulher que ele nunca deixou de amar. "Por que você não me disse antes?" A pergunta de David era tanto um lamento
quanto uma busca por respostas. Mariana encolheu os ombros, vulnerável. Eu tinha medo. Medo de como você reagiria, medo de estar errada sobre quem era meu pai. E se fosse apenas coincidência? Nada disso é coincidência, Mariana. Nada. David afirmou, sua voz ganhando força. Ele se levantou, aproximando-se dela. Nós vamos descobrir tudo, eu prometo. Vamos encontrar respostas sobre Manuela, juntos. Com uma nova determinação unindo-os, David e Mariana se preparavam para enfrentar o passado. Mariana abriu novamente sua bolsa, retirando com cuidado alguns objetos que poderiam ser a chave para desvendar os mistérios que há tanto tempo permeavam suas vidas. No escritório que agora parecia pequeno para a enormidade do momento, Mariana olhou para David com os olhos brilhando de lágrimas que teimavam em cair. Ela respirou fundo, a voz trêmula, carregando o peso de cada palavra. Eu sou filha de Manuela. Ela desapareceu quando eu era muito pequena, e tudo o que me restou foi essa fotografia e as histórias que minha avó me contou. David, ainda processando a informação, sentiu uma mistura de emoções: surpresa, confusão e uma súbita onda de responsabilidade paternal que nunca havia experimentado. Ele se aproximou de Mariana, a formalidade anterior dando lugar a uma preocupação genuína. Por que você não me procurou antes? Perguntou, sua voz suave tentando esconder o tumulto interior. Eu tinha medo, Mariana admitiu, enxugando uma lágrima que escapulira. Medo de que você me rejeitasse, ou que minha mãe tivesse ido embora por razões que me fizessem não querer encontrá-la. David assentiu, entendendo a complexidade dos sentimentos de Mariana. Ele ofereceu um sorriso trêmulo, um gesto de aceitação e apoio. Não importa o que aconteceu, nós vamos descobrir juntos. É o mínimo que podemos fazer por ela, por nós. Fortalecidos por um propósito compartilhado, eles começaram a traçar um plano. Temos que começar em algum lugar. Você tem mais alguma coisa dela? Alguma pista que possamos seguir? David perguntou, já em modo de resolução. Mariana abriu novamente sua bolsa e retirou um pequeno diário, desgastado pelo tempo e claramente manuseado com frequência. Isso era dela. Eu encontrei entre as coisas que minha avó guardava. Talvez possamos encontrar algo aqui que nos ajude. David pegou o diário com cuidado, como se fosse um artefato frágil. Eles se sentaram lado a lado, virando as páginas amareladas cheias de escritos de Manuela. Cada página revelava um pouco mais sobre a vida que ela levava antes de desaparecer, suas esperanças, medos e, crucialmente, mencionava várias vezes um nome que parecia ser chave: Marcos Melo. Mariana, quem é Marcos Melo? David questionou, franzindo o senho ao perceber a frequência com que o nome aparecia nas anotações. Ela mordeu o lábio, a incerteza clara em seu rosto. Eu ouvi minha avó mencionar esse nome algumas vezes. Parece que ele era um parceiro de negócio seu na época, não é? David recostou-se em sua cadeira, o nome evocando uma torrente de memórias antigas. Sim, ele era, e não terminamos bem nossos negócios. Você acha que ele pode ter algo a ver com o desaparecimento da sua mãe? Eu não sei, Mariana respondeu, mas acho que devemos descobrir. Com determinação renovada, eles se prepararam para o próximo passo: confrontar Marcos Melo. A busca por respostas sobre Manuela estava apenas começando, e ambos sabiam que o caminho à frente poderia revelar verdades que talvez preferissem nunca conhecer. Juntos eles se levantaram, prontos para enfrentar o que quer que fosse necessário para desvendar o mistério do passado que os ligava tão profundamente. David e Mariana, munidos com o velho diário de Manuela, estavam a caminho do escritório de Marcos Melo. A tensão era palpável entre eles. Uma mistura de ansiedade e determinação os conduzia. David dirigia enquanto Mariana lia em voz alta os trechos do diário que mencionavam Marcos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que se mostrava cada vez mais complexo. Escute isso, David, Mariana disse, franzindo a testa enquanto lia uma entrada desbotada. Ela escreveu aqui que Marcos estava se tornando insistente e que ela sentia que algo ruim poderia acontecer. Ela menciona que ele tinha uma obsessão que estava começando a assustá-la. David apertou o volante com mais força, seus olhos fixos na estrada. Marcos sempre foi ambicioso, mas eu nunca imaginei que ele pudesse ir tão longe. Ele era meu amigo, Mariana. Nós começamos no ramo juntos, mas sua inveja pelo sucesso do restaurante foi se tornando cada vez mais evidente. Ao chegarem ao prédio onde Marcos trabalhava, eles foram direto à recepção. David se apresentou, sua voz firme escondendo a agitação interna. Precisamos falar com Marcos Melo. É urgente.
A recepcionista os observou com uma mistura de surpresa e curiosidade, mas logo os conduziu até uma sala de espera. Poucos minutos depois, Marcus apareceu. Seu rosto inicialmente registrou surpresa ao ver David, rapidamente substituída por uma cautela calculada. David, que surpresa! E quem é essa jovem com você? Marcus perguntou, tentando mascarar seu desconforto com um sorriso. Esta é Mariana, minha filha, e temos algumas perguntas sobre Manuela, sua antiga colega. David respondeu, encarando Marcus diretamente, desafiando-o a desviar o olhar. Marcus hesitou, então gestou para que seguissem até seu escritório. Vamos falar mais confortavelmente aqui. Uma vez no escritório, David não perdeu tempo. Marcus, encontramos o diário de Manuela. Ela mencionou você várias vezes e não de uma maneira positiva. Precisamos saber o que aconteceu entre vocês. Marcus olhou para Mariana e depois para David, sua expressão endurecendo. Manuela era uma mulher brilhante, mas tinha suas paranoias. Sim, tivemos nossas diferenças, mas eu nunca faria mal a ela. Vocês estão insinuando algo. Não estamos insinuando, estamos perguntando diretamente. Mariana interveio, sua voz firme. O que aconteceu, Marcus? Por que o nome dela aparece repetidamente no seu contexto e sempre associado a medo? Marcus recostou-se em sua cadeira, medindo suas palavras. Eu admito que tive uma rivalidade, mas isso foi negócio. Se Manuela se sentiu ameaçada, foi um mal-entendido. Eu nunca... David interrompeu, impaciente. Não estamos aqui para ouvir desculpas ou meias-verdades. Se você sabe algo sobre o desaparecimento dela, agora é a hora de falar. Não vamos embora até obtermos respostas. O ar no escritório ficou pesado, com cada participante ponderando o peso das palavras trocadas. Marcus, percebendo a seriedade da situação, suspirou, sabendo que o passado que ele tanto tentou enterrar estava prestes a ser desenterrado. À medida que Marcus hesitava, David tomou a decisão de pressionar ainda mais, determinado a desvendar o passado de Manuela e sua relação com Marcus. Marcus, precisamos entender tudo. A história de Manuela não começa nem termina com sua rivalidade, insistiu David, enquanto Mariana observava atentamente, pronta para captar qualquer deslize ou hesitação. Marcus, vendo a determinação nos olhos deles, finalmente cedeu. Está bem, vou contar tudo o que sei, mas é uma história longa. Tudo começou há muitos anos. A história retrocedeu no tempo, para quando David e Manuela se encontraram pela primeira vez. Era numa feira de culinária em um animado festival da cidade. David, então um jovem chefe aspirante, estava apresentando suas criações gastronômicas, e Manuela, uma jornalista culinária, estava lá para cobrir o evento. Seus olhares se encontraram quando ela se aproximou de sua barraca, atraída pelos aromas e pela agitação ao redor. Seu trabalho é realmente impressionante, Manuela disse a David, seus olhos brilhando com genuíno interesse enquanto provava um dos seus pratos. David, lisonjeado e um tanto encantado, respondeu com um sorriso tímido. Obrigado, é minha paixão. E você sempre escreveu sobre comida? Desde que posso me lembrar. A comida tem uma história e eu gosto de contá-la, ela respondeu. A conversa fluiu naturalmente entre eles, cada palavra e risada tecendo um laço cada vez mais forte. Eles rapidamente se tornaram inseparáveis, compartilhando sonhos e aspirações, com David sonhando em abrir seu próprio restaurante e Manuela desejando escrever um livro sobre as histórias por trás das receitas tradicionais. O namoro deles floresceu junto com suas carreiras. Manuela se tornou a primeira crítica a escrever sobre o recém-inaugurado restaurante de David, contribuindo significativamente para o seu sucesso inicial. Juntos, eles planejavam o futuro, um futuro cheio de esperança e promessas compartilhadas. Eles discutiam sobre abrir mais restaurantes juntos, ou talvez começar uma série de livros de culinária. No entanto, a harmonia começou a desmoronar quando Marcus entrou na vida deles. Inicialmente um investidor interessado nos planos expansivos de David, Marcus rapidamente mostrou seu verdadeiro caráter. Sua admiração por Manuela se transformou em uma obsessão que nenhum dos dois havia antecipado. Marcus começou a insistir que Manuela se envolvesse mais nos negócios, uma ideia que David inicialmente apoiou, sem perceber as verdadeiras intenções de Marcus. A tensão cresceu quando Manuela começou a se sentir desconfortável com a presença constante e invasiva de Marcus. Ela confidenciou a David suas preocupações, mas ele, consumido pelo trabalho e pela expansão do restaurante, não percebeu a gravidade da situação. David, algo está errado. Marcus não é apenas um investidor. Ele me assusta.
Manuela revelou numa noite chuvosa, quando as sombras pareciam mais densas e ameaçadoras. David tentou acalmá-la, prometendo que falaria com Marcos, sem saber que essa conversa nunca aconteceria. Poucos dias depois dessa revelação, Manuela desapareceu sem deixar rastro, deixando para trás apenas o silêncio e um mistério que agora começava a se desenrolar. Voltando ao presente, naquele escritório com Marcos, as peças começavam a se juntar. David e Mariana trocaram olhares, a verdade começando a tomar forma diante deles, preparando o terreno para mais revelações e confrontos. Após ouvir Marcos contar a história desde os seus dias de parceria com David, o clima no escritório estava denso. Marcos tinha acabado de revelar que não apenas ele, mas um amigo próximo de David, estiveram envolvidos nas dificuldades que Manuela enfrentou. Como assim um amigo próximo? David questionou, sua voz carregada de incredulidade e raiva contida. Quem ousaria trair-me assim? Marcos, percebendo que já havia ido longe demais para recuar, respirou fundo antes de responder. Era Alex, David. Ele me passava informações. Não queríamos prejudicá-la só. Só queríamos controle sobre o negócio que estávamos construindo juntos. A revelação atingiu David como um soco no estômago. Alex tinha sido mais do que um amigo. Ele era como um irmão para ele. Eles haviam compartilhado incontáveis momentos juntos, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. E Manuela? Perguntou David, a voz tremendo de emoção. Ele sabia o que você pretendia fazer com ela? Marcos desviou o olhar, desconfortável. Ele sabia que eu estava obcecado por ela, sim, mas juro que nunca discutimos nada que pudesse realmente colocá-la em perigo. Era mais uma vigilância, uma maneira de saber onde ela estava e o que pensava. Mariana, que até então observava a conversa, interveio com uma pergunta direta e firme. Mas por que Alex faria isso? Por que ele trairia meu pai dessa forma? Ele estava preocupado com o futuro do restaurante, com a direção que David estava tomando. Eu o convenci de que poderíamos guiar David para decisões mais lucrativas se tivéssemos mais controle, explicou Marcos, tentando justificar o injustificável. David, sentindo uma mistura de traição e dor, sabia que precisava confrontar Alex pessoalmente. Ele se levantou abruptamente. Precisamos falar com ele, Mariana. Preciso ouvir isso dele. Mariana concordou com um aceno, sua expressão sombria. Eles se despediram de Marcos, não sem antes David adverti-lo. Isso não acabou, Marcos. Vou descobrir tudo o que aconteceu, custe o que custar. Juntos, pai e filha deixaram o prédio, cada passo carregado de um novo propósito. Eles entraram no carro, o silêncio entre eles repleto de pensamentos e estratégias sobre como enfrentariam Alex e extrairiam dele a verdade sobre sua traição e envolvimento nas sombras que envolviam o desaparecimento de Manuela. A viagem até Alex seria longa e, sem dúvida, repleta de tensão, preparando o cenário para confrontos ainda mais dolorosos. A viagem para confrontar Alex era tensa. David dirigia com uma determinação feroz, enquanto Mariana organizava os pensamentos e as informações que haviam reunido até agora. Cada novo detalhe sobre a traição de Alex apenas adicionava mais combustível à sua necessidade de respostas. Ao chegarem à casa de Alex, foram recebidos com uma surpresa desagradável. Alex não estava em casa. Sua esposa, visivelmente perturbada com a chegada inesperada deles, informou que ele havia saído em uma viagem de negócios de última hora. Quando ele volta? David perguntou, tentando manter a calma. Ele não disse exatamente. Alex tem sido muito evasivo ultimamente, ela respondeu, claramente desconfortável com a situação. Frustrados, mas não desanimados, David e Mariana decidiram buscar outras vias para continuar a investigação. Mariana sugeriu: talvez devêssemos verificar os registros de negócios e as comunicações entre Alex e Marcos. Pode haver algo lá que nos ajude. David concordou e eles se dirigiram ao escritório de registros comerciais da cidade. Lá foram confrontados com uma burocracia lenta e desgastante. Solicitações de acesso a documentos específicos eram atendidas com pedidos de mais formulários e aprovações. Cada passo parecia deliberadamente desenhado para testar sua paciência. Após horas de espera e negociações, finalmente conseguiram acesso aos arquivos. No entanto, o que encontraram inicialmente foram apenas pistas falsas e documentos que pareciam intencionalmente manipulados para desviar qualquer suspeita sobre as atividades de Alex e Marcos. Isso está começando a parecer uma perda de tempo, Mariana desabafou, frustrada enquanto folheava mais um arquivo sem qualquer informação relevante. Não, David respondeu, a voz firme.
Isso significa que estamos no caminho certo. Eles não se dariam ao trabalho de encobrir seus rastros se não houvesse algo importante a esconder. Vamos continuar procurando. Com renovada determinação, eles continuaram a vasculhar os documentos, até que um pequeno recibo chamou a atenção de Mariana. Era um pagamento não registrado feito por Alex para uma empresa desconhecida na época do desaparecimento de Manuela. E isso? Ela perguntou, mostrando o recibo a David. Isso pode ser exatamente o que precisamos, disse David, examinando o documento. Vamos precisar de mais informações sobre essa empresa. Isso pode nos levar ao que Alex e Marcos estavam realmente fazendo. Conscientes de que cada pequena pista poderia ser a chave para desvendar o mistério do desaparecimento de Manuela, David e Mariana prepararam-se para a próxima fase de sua investigação. Descobrir tudo sobre essa empresa enigmática. A busca pela verdade os estava levando a lugares que nunca esperavam explorar. E cada passo adiante revelava quão profundas eram as camadas de decepção e traição. Após um dia exaustivo de investigações, David e Mariana encontraram um momento de calma no pequeno café perto do escritório de registros. Sentados a uma mesa reservada, o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som suave das xícaras sendo colocadas nas mesas ao redor. Mariana mexia distraidamente em sua bebida, perdida em pensamentos. David observava sua filha, percebendo a distância emocional que ela tentava disfarçar. Ele sabia que as revelações dos últimos dias tinham sido avassaladoras para ambos, mas especialmente para ela. Tomando coragem, ele quebrou o silêncio. Mariana, eu sei que isso tudo foi muito de repente. Descobrir sobre mim, sobre sua mãe. Mariana levantou os olhos, seus olhos mostrando um turbilhão de emoções. É muita coisa para processar, David. Eu passei minha vida inteira pensando que tinha sido abandonada, que minha mãe havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. E agora, você. É estranho pensar que eu tinha um pai aqui o tempo todo e nunca soube. David assentiu, a dor clara em seus olhos. Eu sinto muito por tudo, se eu soubesse. Mas você não sabia, Mariana interrompeu, um traço de amargura em sua voz. E isso me faz perguntar, o quanto realmente conhecemos as pessoas? O quanto você conhecia Manuela? E se houve mais coisas que ela nunca te disse? Essas perguntas ressoavam entre eles, carregadas de incerteza e dor. David sentiu o peso da culpa pressionar seu peito. Eu me pergunto isso todos os dias desde que ela desapareceu. Talvez eu estivesse tão envolvido com o restaurante, com o sucesso, que negligenciei os sinais. Eu deveria ter visto o que estava acontecendo com ela, com Marcos. Mariana suspirou, olhando para as mãos. E eu deveria tentar entender você agora, como meu pai. Mas parte de mim ainda resiste. É como se eu estivesse tentando juntar as peças de uma pessoa que eu nunca conheci, e cada peça não se encaixa. David estendeu a mão sobre a mesa, tentando oferecer algum conforto. Podemos tentar juntos, Mariana. Não só desvendar o que aconteceu com Manuela, mas também nos conhecermos como pai e filha. Eu não espero que você aceite tudo de imediato, mas estou aqui, por você. Mariana olhou para David, seus olhos analisando o rosto dele, buscando sinceridade nas suas palavras. Finalmente ela deu um pequeno aceno, uma aceitação tímida de sua oferta. Com essa nova compreensão tácita, eles sabiam que havia muito a ser explorado e reconciliado em seus relacionamentos. Enquanto saíam do café, a determinação de descobrir a verdade sobre o passado de Manuela e enfrentar juntos os desafios do presente se solidificava, preparando-os para os próximos passos em sua jornada conjunta. À medida que David e Mariana continuavam a desvendar as camadas de segredos em torno do desaparecimento de Manuela, Marcos Mello tornava-se cada vez mais consciente do perigo que sua verdade representava para ele. Sentado em seu escritório, ele repassava as informações que tinha sobre as movimentações de David, franzindo a testa à medida que a gravidade da situação se tornava clara. Marcos pegou o telefone e discou um número rapidamente. Precisamos agir, disse ele, a voz baixa e urgente. Eles estão chegando perto demais. Faça o que for necessário para detê-los, mas seja discreto. Não podemos nos dar ao luxo de mais suspeitas. Enquanto isso, David e Mariana, ignorando o crescente perigo, focavam-se em seguir as pistas que tinham. Eles estavam em seu escritório, analisando os documentos obtidos, quando o telefone de David tocou. Ele olhou para o visor, não reconhecendo o número, e atendeu com cautela. David Souza? A voz do outro lado era distorcida, quase robótica, para esconder a identidade do falante. Sim, sou eu. Quem está falando?
Considere isso um aviso amigável. Afaste-se da investigação sobre Manuela. Você está colocando em risco a si mesmo e sua filha. A ameaça fez o coração de David acelerar e ele apertou o telefone com mais força. Quem está falando? O que você quer? Não importa quem eu sou. O que importa é que você pare agora, ou as consequências serão graves. Com essas palavras, a ligação foi abruptamente encerrada. David olhou para Mariana, que tinha percebido a mudança em sua expressão. O que foi, pai? Ela perguntou, a preocupação marcando suas palavras. Alguém acabou de me ameaçar por causa da nossa investigação. Disseram para pararmos ou enfrentarmos consequências graves, David explicou, tentando manter a voz estável. Mariana ficou pálida, mas sua determinação não vacilou. Não podemos deixar isso nos intimidar, pai. Se estão tentando nos assustar, significa que estamos no caminho certo. David assentiu, admirando a coragem da filha, mas sua preocupação como pai permanecia. Eu sei, mas preciso garantir sua segurança acima de tudo. Determinados, mas agora plenamente cientes do perigo que enfrentavam, eles decidiram tomar precauções adicionais. David instalou um sistema de segurança mais avançado em casa e no restaurante, e Mariana começou a variar seus trajetos diários. Com essas medidas em lugar, eles continuaram a investigação, agora não apenas em busca de verdade, mas também vigilantes contra as sombras que os seguiam. A tensão em suas vidas tinha aumentado, mas também a sua resolução de desvendar o mistério, não importando o quão perigoso o caminho à frente pudesse ser. Enquanto David e Mariana continuavam suas investigações, aprofundando-se nos perigos que agora enfrentavam, a história levava um momento para olhar para trás, para os dias mais sômbrios de Manuela, revelando a tenacidade e coragem com que ela enfrentou seu cativeiro. Manuela encontrava-se frequentemente confinada em uma pequena sala, as janelas sempre cobertas, a luz do dia apenas uma memória distante. Seus movimentos eram limitados, e a solidão era sua constante companheira, exceto pelas raras ocasiões em que Marcos ou um de seus capangas entrava para lhe trazer comida ou para um interrogatório mais intimidador sobre suas conexões e sobre David. Durante esses momentos, Manuela se esforçava para manter a compostura, sua mente trabalhando incansavelmente para encontrar alguma forma de escapar ou deixar uma pista que pudesse eventualmente levar à sua localização. Por que estão fazendo isso? O que vocês querem de mim? Manuela perguntou uma vez, tentando entender a lógica por trás de seu sofrimento. Você sabe por quê? Era a resposta cortante de Marcos, sua presença sempre ameaçadora. Você é a chave para controlar David. Ele fará o que quisermos enquanto pensar que há uma chance de tê-la de volta. Manuela, apesar do medo e da incerteza, nunca permitiu que essas palavras a quebrassem. Em sua mente e coração, ela guardava a imagem de David e Mariana, a filha que ela sabia que teria que proteger, mesmo de longe. Ela começou a esconder pequenos bilhetes, esperando que se algum dia alguém encontrasse, poderiam entender sua história e ajudá-la. Eu voltarei para vocês, não importa o que aconteça, ela escreveu em um desses bilhetes, dobrando-o cuidadosamente e escondendo-o em uma fenda na parede da sala onde era mantida. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, Manuela usava sua mente para viajar para além das paredes que a confinavam. Ela recordava cada momento feliz que tinha vivido com sua família, cada risada compartilhada com David, cada esperança que tinha para o futuro de Mariana. Essas memórias eram um alimento para sua alma, mantendo viva a chama da esperança. Enquanto isso, no presente, David e Mariana se preparavam para a próxima etapa de sua investigação. Eles sabiam que, para realmente entender e talvez vencer Marcos e suas ameaças, precisavam entender completamente o que Manuela havia passado. Eles estavam prestes a descobrir um dos bilhetes de Manuela, que os levaria a um novo caminho na busca pela verdade. Equipados com a determinação de Manuela como inspiração, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que fosse necessário. David e Mariana, fortalecidos pelo espírito indomável de Manuela e pelas revelações contidas nos bilhetes que haviam descoberto, sabiam que o próximo passo exigia audácia e precisão. Estavam decididos a usar tudo o que aprenderam para confrontar Marcos de uma maneira que ele não pudesse escapar. Em uma tarde tensa, enquanto planejavam em seu escritório, David compartilhou seu plano com Mariana. Vamos fazer com que Marcos acredite que encontramos evidências que podem incriminá-lo legalmente, algo que o forçaria a agir de maneira desesperada.
Mariana, que tinha aprendido a navegar pela complexidade dessas situações, assentiu, entendendo a necessidade de cautela. E se ele perceber que é uma armadilha? É aí que sua atuação entra, Mariana. Você vai se encontrar com ele primeiro, dizer que quer negociar paz, falar sobre um suposto documento que encontramos que poderia resolver tudo para todos os envolvidos. Mariana sentia o peso da responsabilidade, mas estava pronta. Ela concordou e eles passaram as horas seguintes refinando cada detalhe do seu plano. No dia seguinte, Mariana encontrou-se com Marcos em um café público, escolhido por sua neutralidade e pela presença de outras pessoas, o que garantiria sua segurança. Com uma postura calma que escondia sua ansiedade, ela iniciou a conversa. Marcos, sei que as coisas foram tensas entre nossa família e você, mas talvez tenhamos encontrado algo que possa limpar o ar, disse Mariana, observando cuidadosamente sua reação. Marcos, claramente intrigado e cauteloso, inclinou-se para frente. O que você quer dizer com limpar o ar? Temos documentos que meu pai encontrou, que podem mudar muito a situação atual. Podemos fazer isso acabar de uma maneira que beneficie todos. Mariana continuou, sua voz firme. Marcos, motivado pela curiosidade e pelo medo das implicações, concordou em encontrar-se com David para discutir os detalhes. Tudo bem, vamos resolver isso. Onde e quando ele quer se encontrar? Mariana sugeriu um encontro naquela noite no escritório de David, um lugar onde sentiam que poderiam controlar a situação. Marcos aceitou, sem perceber que cada passo que dava era parte do plano cuidadosamente orquestrado por eles. Conforme a tarde dava lugar à noite, David preparava o escritório não só para a confrontação, mas também para garantir que tudo fosse registrado. Câmeras ocultas foram posicionadas estrategicamente, cada ângulo cuidadosamente planejado para capturar a confissão que esperavam de Marcos. Quando Marcos chegou, a atmosfera estava carregada de tensão. David recebeu-o com uma calma aparente. Marcos, obrigado por vir. Acho que podemos encontrar uma solução que nos permita seguir em frente. Sim, vamos acabar com isso, respondeu Marcos, ainda desconfiado, mas claramente ansioso para descobrir que documentos eram esses. Com a armadilha armada e o palco pronto para o confronto final, David estava pronto para desempenhar o papel mais crucial de sua vida, na esperança de finalmente obter justiça para Manuela. O escritório de David tinha se transformado no palco de uma verdadeira batalha emocional e estratégica. As luzes baixas lançavam sombras nas paredes, enquanto ele e Mariana aguardavam a chegada de Marcos para o confronto decisivo. Cada detalhe estava preparado para induzir Marcos a revelar suas verdadeiras intenções e participação no desaparecimento de Manuela. Marcos entrou no escritório, sua expressão uma mistura de cautela e curiosidade. Então, David, onde estão esses documentos que supostamente podem limpar o ar? Ele perguntou, tentando parecer confiante. David o encarou, sua voz calma, mas firme. Antes dos documentos, Marcos, precisamos falar sobre o passado, sobre Manuela. Mariana, de pé ao lado de seu pai, observava Marcos intensamente, buscando qualquer sinal de fraqueza ou hesitação. Sim, Marcos. Queremos a verdade sobre o que aconteceu com minha mãe. Ela interveio, sua voz carregada de emoção e determinação. Marcos hesitou, olhando de um para o outro. Percebendo que estava encurralado, sua fachada começou a desmoronar. Manuela estava no caminho, David. Ela estava atrapalhando nossos planos de expansão. Eu só queria assustá-la, fazê-la se afastar por um tempo. Assustá-la? David repetiu, sua indignação crescente. Você a sequestrou, Marcos. Você tirou ela da vida de sua própria filha. Eu não tinha intenção de que as coisas fossem tão longe, Marcos gaguejou, a pressão do momento começando a quebrá-lo. Mariana deu um passo à frente, suas palavras cortando o ar como lâminas. Onde ela está, Marcos? O que você fez com ela? Marcos, agora visivelmente abalado, passou as mãos pelos cabelos, sua postura de confiança desfeita. Ela está viva. Eu a mantive escondida, pagando para que ficassem de olho nela. Não queria machucá-la permanentemente, apenas controlar a situação. David e Mariana trocaram olhares rápidos, a revelação os atingindo profundamente. Você vai nos levar até ela, agora? David exigiu, a autoridade em sua voz não deixando espaço para negociação. Sim, eu vou. Marcos concordou, derrotado, sabendo que tinha perdido qualquer controle que pensava ter sobre a situação. Com a confissão e o acordo de Marcos para levar David e Mariana até Manuela, o confronto final havia chegado a um ponto crítico. Eles estavam a um passo de reencontrar Manuela,
e, finalmente, a justiça parecia estar ao alcance. Após a confissão de Marcos e sua promessa de levar David e Mariana até Manuela, o trio se dirigiu ao local onde ela estava sendo mantida. A jornada foi tensa, com cada quilômetro trazendo-os mais perto de um reencontro que se desenhava tanto temido quanto ansiado. Ao chegarem, descobriram Manuela em condições precárias, mas viva, um momento de alívio e angústia, misturados para todos. Com Manuela resgatada e Marcos sob custódia, o foco se voltou para as implicações legais de seus atos. Marcos foi oficialmente acusado de sequestro e várias outras ofensas relacionadas à sua tentativa de manipulação do negócio de David e à detenção ilegal de Manuela. O processo judicial que se seguiu foi rápido, dada a quantidade de provas que David e Mariana haviam acumulado, incluindo a confissão gravada de Marcos. No tribunal, o juiz ouviu atentamente o caso apresentado pelo promotor, enquanto David, Mariana e uma agora recuperada Manuela sentavam-se juntos, unidos pelo desejo de justiça. Marcos, por sua vez, apresentou-se abatido, a realidade de suas ações finalmente o alcançando. Senhoras e senhores do júri, começou o promotor, as ações de Marcos Melo não apenas violaram a lei, mas destruíram a vida de uma família. Ele agiu por inveja e ganância, e é imperativo que seja responsabilizado ao máximo grau permitido pela lei. Marcos teve a oportunidade de falar antes da sentença ser proferida. Eu me arrependo profundamente das minhas ações. O que eu fiz foi imperdoável, e eu aceito as consequências disso, ele disse, sua voz trêmula. Após deliberações, o júri voltou com um veredicto de culpado em todas as acusações. A sentença foi severa, refletindo a gravidade de seus crimes. Marcos foi condenado a uma longa pena de prisão, garantindo que ele não pudesse prejudicar mais ninguém. Com o encerramento do caso, David, Mariana e Manuela enfrentaram o desafio de reconstruir suas vidas. As consequências emocionais do longo período de separação e a luta por justiça foram profundas. Eles começaram a frequentar terapia juntos, trabalhando através dos traumas e fortalecendo seu vínculo familiar. Manuela, especialmente, lutava para se adaptar à liberdade e à nova realidade de estar de volta com sua família. Eu nunca imaginei que este dia chegaria, ela confessou durante uma de suas sessões de terapia. E agora que chegou, sinto que tenho que reaprender a viver. David e Mariana se mostraram inabaláveis em seu apoio. Estamos juntos nisso, afirmou David, segurando a mão de Manuela. Vamos reconstruir passo a passo, não importa quanto tempo leve. Com a resolução legal e emocional começando a se formar, a família olhava para o futuro com cautela, mas com esperança. A justiça tinha sido servida, e embora o caminho à frente fosse incerto, eles sabiam que enfrentariam juntos, como uma família restaurada. À medida que se adaptavam à nova vida, uma última peça desse quebra-cabeça emocional estava prestes a ser colocada, marcando um novo começo para todos eles. Após o turbilhão de eventos que culminou na condenação de Marcos e no retorno de Manuela ao lar, a família Souza enfrentou o desafio de reconstruir não apenas suas vidas cotidianas, mas também os laços emocionais que haviam sido distorcidos e estressados pelo tempo e pela tragédia. David e Mariana, em particular, encontraram-se navegando em um território emocional complexo. Embora alegres pela resolução do caso, as cicatrizes deixadas pela experiência ainda necessitavam de cuidadosa atenção. Eles decidiram buscar ajuda profissional para lidar com os traumas passados e presentes, marcando regularmente sessões de terapia familiar. Numa tarde tranquila, após uma dessas sessões, David e Mariana sentaram-se em um parque, observando as árvores balançarem suavemente com o vento. Foi um momento raro de paz que permitiu uma conversa mais profunda e reflexiva. Mariana, eu sei que tudo isso foi muito para você, começou David, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu me pergunto todos os dias se eu poderia ter feito algo diferente, algo mais para proteger você e sua mãe. Mariana olhou para seu pai, sua expressão suave. Pai, nós estamos juntos agora. Isso é o que importa. E aprender sobre tudo o que aconteceu, enfrentar isso juntos, tem me ajudado a entender muito sobre a vida e sobre você. David assentiu, agradecido por sua compreensão. Eu também estou aprendendo, Mariana, sobre você, sobre mim, sobre nós. Há tanto que eu quero compensar. É um processo, pai. Nós dois estamos aprendendo a ser uma família, Mariana respondeu, segurando a mão dele. E isso leva tempo, mas eu acredito que podemos fazer isso, juntos. A conversa moveu-se para planos futuros, para as pequenas coisas que eles poderiam fazer juntos.
Mariana sugeriu começar um projeto, talvez um livro ou um documentário sobre suas experiências, para ajudar outras pessoas que enfrentam situações similares. David amou a ideia, vendo nela uma forma de transformar suas provações em algo positivo, algo que poderia dar esperança a outros. E se começarmos com nossa própria história, nós temos tanto para contar, e talvez, ao compartilhar, possamos encontrar outra forma de cura, propôs David, entusiasmado com a perspectiva de trabalhar em algo tão significativo com sua filha. Mariana sorriu, a ideia ressoando com ela. Eu adoraria isso, pai. Vamos fazer isso juntos. Com essa nova determinação, eles começaram a esboçar o que viria a ser um projeto colaborativo, algo que não apenas os ajudaria a curar, mas também a fortalecer ainda mais sua relação. Este projeto não apenas marcaria um novo capítulo em suas vidas, mas também serviria como um testemunho do poder da resiliência e do amor incondicional entre pai e filha. A cada dia, a cada sessão, a cada conversa, eles construíam as fundações de uma nova vida, juntos e mais fortes do que nunca. Após meses de desafios emocionais e legais, David e Mariana finalmente viram o restaurante, agora um símbolo de sua resistência e renovação, prosperar. Com Manuela de volta e lentamente se reintegrando à sociedade e à sua família, eles decidiram dedicar uma parte do restaurante como um espaço comunitário, nomeando em homenagem a Manuela. Numa tarde ensolarada, a família organizou uma pequena cerimônia para inaugurar o novo espaço. Amigos, familiares e membros da comunidade se reuniram, o ambiente cheio de uma energia de celebração e renovação. David subiu ao pequeno palco montado para a ocasião, olhando para os rostos familiares na multidão. Hoje não é apenas sobre celebrar o sucesso do restaurante, mas sobre honrar a mulher cuja força e amor continuam a inspirar todos nós, começou ele, sua voz firme e emocionada. Este espaço será dedicado a projetos comunitários, artes e encontros que Manuela sempre sonhou em apoiar. Mariana juntou-se a ele, adicionando: Minha mãe sempre acreditou na força da comunidade e no poder da arte para curar e unir as pessoas. Com este espaço, esperamos criar um legado que reflete seus valores e sua visão. Manuela, assistindo das primeiras filas, sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, emocionada pela homenagem e pelo amor de sua família. Mais tarde, enquanto conversava com os convidados, ela expressou seu sentimento de gratidão e esperança. Ver tudo isso, sentir o amor e o apoio de todos, é mais do que eu jamais poderia ter imaginado durante aqueles dias escuros. Estou tão grata por estar aqui, vendo o novo começo de nossa família. À medida que o evento progredia, a comunidade se envolvia com as atividades oferecidas no novo espaço. Crianças pintavam em grandes telas, adultos participavam de workshops de escrita e culinária, e a alegria do evento se espalhava como uma onda de esperança e cura. David e Mariana, observando a cena com corações cheios de alegria e olhos brilhando com lágrimas de felicidade, sabiam que tinham superado suas adversidades. Juntos, não apenas haviam desvendado a verdade por trás do desaparecimento de Manuela, mas também haviam transformado essa verdade em algo belo e duradouro. Estamos finalmente começando de novo, não é, pai? Mariana perguntou, sorrindo para David. Sim, minha querida, estamos. E de alguma forma, sinto que sua mãe sempre soube que chegaríamos aqui, David respondeu, seu olhar percorrendo o espaço vibrante e acolhedor que simbolizava tanto. Com a família reunida e a comunidade ao seu redor, o capítulo de lutas e desafios dava lugar a uma nova história de crescimento, amor e legado. A jornada de David, Mariana e Manuela, repleta de perigos e de descobertas, agora se transformava em uma jornada de esperança e renovação. Uma verdadeira celebração do poder do espírito humano e dos laços inquebráveis que definem o que significa ser família. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.